Olá, amados, tudo bem? Este é o nosso segundo vídeo, né? Dessa sequência aí de 4 vídeos que eu prometi a vocês sobre como enfrentar, não é, esses dias de caos, né? Que estão aí espalhados pelo mundo. Claro que a ênfase aqui é uma ênfase um pouco escatológica, não é? No entanto, eu estou mais em busca aqui de trazer paz ao teu coração, né? Como enfrentar esse tempo difícil, né? Que aponta aí para tantas calamidades, para tantas afrontas, para tantos desastres, de uma maneira bíblica. Como o piedoso, fiel, né, deve enfrentar o caos reinante no mundo, ok? Então, a ênfase ela é mais no seu aspecto aí de manter ali a vigilância, a sobriedade, a obediência, a fé, etc., do que propriamente falar de escatologia, ok? Então é importante isso aí. É óbvio que muitos dos eventos que estão aí ocorrendo através da Terra, eles têm implicações escatológicas. No entanto, a minha proposta aqui não é essa, ok? Mesmo porque eu acredito que não seria a ordem correta de começar por essa etapa onde eu estou aqui iniciando. Mas de trazer aqui ao leigo, ok? Esperança, mesmo em meio aí a momentos em que estamos vivendo tão difíceis, não é verdade? Então, no primeiro vídeo aí eu falei sobre a vigilância, que é um aspecto importantíssimo da vida cristã, não é? Manter-se aí vigilante com respeito aí ao caos e como fisicamente se preparar, né? Vigilantemente aí, atenção, etc. Falei também aí nos seus aspectos de físicos aí, né? De manutenção do corpo, ou seja, estocar água, estocar aí comida, etc. Claro, tudo com sobriedade e etc, ok? Aliás, sobriedade é o tema desse segundo vídeo aqui, ok? Eu vou estar tratando agora sobre um aspecto agora mais interior, ok? Como se proteger, né? No seu aspecto aí, as suas emoções, a sua alma, né? Aí desse momento que nós estamos vivendo. Visto que uma das coisas mais inquietantes e mais difíceis que nós devemos aí enfrentar, ok? É manter então a serenidade, né? Aliás, essa é uma grande questão, manter a serenidade num cenário de caos. Isso aí é um desafio hércules, okay? Então eu quero chamar a atenção de vocês sobre este aspecto aqui. Não é sem razão que muitos já estão aí tão aflitos, tão ansiosos ou deprimidos por não saber o que se dará, né, com o mundo à sua volta, ok? Então, manter então a serenidade em meio ao caos é um dos grandes desafios aí, especialmente do cristão, ok? É importante que você escute, né, assista aí atenciosamente esse vídeo, a fim de que você possa encontrar refrigério em Jesus e, consequentemente, aí se preparar emocionalmente para esse cenário de caos. Imagina a circunstância. É claro que eu sou adepto da escatologia, né, que instrui sobre que tudo que nós vamos enfrentar no futuro, né, nós enfrentaremos em pormenores aí, que são os preparativos para o fim, né? Então, eu acredito que nós já estamos experimentando guerras, pestes, mortandades, né, desolações através da terra. Obviamente, não é nada comparado com o que virá, né, no que diz respeito aí à tribulação ou à grande tribulação. Mas, sim, nós vamos experimentar em pormenores aí muito desses cenários. Agora, imagina o que acontece, o que está ocorrendo com a alma humana nesses dias de aflições, né? Nós que já estamos a enfrentar aí tantas circunstâncias, né? Falsos ensinos, falsos doutrinamentos que deixam as pessoas confusas e ansiosas, né? Guerras através da terra, beligerâncias, traições, fomes, catástrofes, né? Incertezas, falências do Estado, intervenções, né, demoníacas, etc. Tudo isso gera um caos para a alma humana, okay? A alma humana tem que lidar com todas essas informações, que são informações difíceis, que são informações aí relacionadas que deixa a alma incerta com respeito ao que fazer, para onde ir, né, como agir ou reagir a essas questões, e tudo isso gera aí incertezas, inseguranças em massa na população. Hoje nós temos aí um público adoecido na alma, não é? Nós, líderes espirituais, que lidamos, né, com o público, com as massas,
Nós estamos aí sempre ouvindo as pessoas que estão em busca de conselhos, de direções, e a gente consegue ouvir melhor aí como está aí a busca da alma, né? A ansiedade da alma e também as doenças emocionais que se avolumam e prometem aí solapar por completo a identidade do homem. Okay? Então são lutas e problemas diversos que a alma tem que lidar hoje, e isso tem sido realmente muito difícil para o homem administrar isso emocionalmente. Okay? Então o caos está se instalando, o mundo já está em caos emocional. Por onde você se volta, ok? Devido, como eu falei para vocês, a essa fragmentação da sociedade aí, que está indo muito rápido, está em ritmo acelerado, ok? Então há uma grande crise hoje no mundo, e essa crise está relacionada então à existência, ok? Está relacionada à falta de identidade, à dificuldade de se perceber nesse cenário de caos que se instalou no mundo, e promete ainda ficar bem mais sério, ok? Uma das coisas importantes aqui que eu quero fazer menção é que durante aí a situação, né, que nós vivemos de Covid-19, esses inúmeros lockdowns, essas questões e tudo, e eu lembro que a minha esposa estava num momento de busca ao Senhor durante um dos lockdowns aí, que foram vários aqui na Inglaterra. Deus falou muito fortemente ao coração dela, né, que ela precisava se preparar e preparar os líderes, né, que estavam ali sob a nossa liderança para o cenário terrível que se instalaria pós-Covid, que seria um cenário como esse que se instalou de fato, né, de incertezas, de insegurança, de aflições, de ansiedade, de depressão e etc. Não sem razão, minha esposa, né, ela concluiu a faculdade dela nessas áreas humanas, né, nessas áreas psicoterapêuticas, né, para melhor auxiliar, então, essas questões. A minha filha também se formou, eu me inteirei melhor sobre essas questões. Muitas pessoas, muitos líderes da igreja, então, se voltaram para estudar mais essa área, para auxílio, né, desses inúmeros quadros que, de fato, se instalou por completo, né? Então, a situação hoje, no que diz respeito à ansiedade, à depressão, à opressão, à obsessão e a tantas psicopatias que se instalaram aqui na Inglaterra, são muito diversas, entende? Então, realmente um cenário difícil. E evidentemente, a situação do mundo atual não tem contribuído para a melhoria desse cenário. Aliás, tem contribuído para a piora desse quadro, ok? Levando as pessoas ainda a viverem muito mais aflições psicológicas, como é o caso hoje em dia que nós estamos vivendo, ok? Então, por isso que esse vídeo é importante hoje, a fim de que você se mantenha sóbrio em meio a uma sociedade desesperada e ansiosa, ok? Então, a grande pergunta aqui deste vídeo seria, né, como fica a alma, não é? Em meio a tudo isso. Essa seria então a pergunta, tá? Eu preparei aqui um roteiro, ok? Eu quero seguir esse roteiro aqui para não desviar aqui da proposta, né, desse vídeo, ok? Visto que o assunto é tão vasto e eu posso aí terminar me perdendo na generalidade, ok? Então eu quero me manter mais fiel aqui dentro da proposta aqui, que é me deter mais às questões interiores, ok? Eu falei no vídeo passado, ali trouxe como tema vigilância, mais sobre os aspectos externos, né? O que comer, para onde ir, o que fazer, algo superficial, mas necessário, importante. E nesse cenário aqui, nesse vídeo, eu vou trabalhar com você um pouquinho os aspectos internos, humanos, da alma, ok? Como se manter sóbrio aí nesse cenário de caos que está solapando aí a vida e a alma das pessoas, ok? Então, eu quero que você fique ligado, que você tome nota, porque é um assunto muito sério e nós precisamos estar preparados aí a fim de auxiliar, não é? Os menos capazes, aqueles que estão ali já sofrendo, né? Aflitos aí por não saber o que fazer, para onde ir, como se comportar, ok? Como dominar as suas paixões, as suas emoções nesse caos aí global, ok? Então, é isso aí. Ainda continuando, como eu falei para você no vídeo passado, nós estamos continuando, dando continuidade aqui àquele texto de 1 aos Tessalonicenses, né? Tessalonicenses, no capítulo 5, né? Agora eu vou estar lendo do versículo 6 ao versículo 8. Então,
1 aos Tessalonicenses, capítulo 5, de 6 a 8, e aí quero que você tome nota. Aqui diz assim: assim, pois, não durmamos como os demais. Pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Eu quero que você se detenha nessa palavra, porque por 2 vezes o apóstolo usa essa palavra aqui, dada a importância que ela tem aí nos dias difíceis, nos dias de caos, ok? Nos dias aí que, né, o mundo está convulsionando, né, para uma transição de eras, ok? Então grava essa palavra aí. Aliás, sobriedade é o tema deste vídeo aqui, ok? Sobriedade. Então aqui o apóstolo diz, olha, vigiemos, nós falamos sobre vigilância no vídeo passado, e sejamos sóbrios. Então, sobriedade. Ora, versículo 7, os que dormem de noite, dormem à noite, né? E os que se embriagam é de noite, que se embriagam. Nós, porém, que somos do dia, ok? Sejamos sóbrios. Novamente a palavra sobriedade, olha a importância que ela tem. Toda vez que você vê aí uma palavra se repetindo na Bíblia, muito próxima aí, né? Você pode dar muita atenção a essa palavra, porque ela tem aí uma relevância muito grande, ok? Então o apóstolo pela 2ª vez então fala, nós somos do dia, por isso sejamos sóbrios. Como? Revestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tomando como capacete a esperança da salvação. Então, uma palavra importante, hein? Importante aqui, que o apóstolo traz aqui, ok? Trazendo aí, visando trazer equilíbrio, ok? Com respeito à nossa alma, com respeito às nossas emoções em meio ao caos. Então, o que eu quero trazer para você aqui, né, a lição, é que você não precisa ir se acabar, não é? Na ansiedade, aflição, né? Na aflição, meu Deus, o que vai acontecer? Para onde ir? O que fazer, né? Eu fico ou eu volto, né? Eu continuo ou eu retrocedo? Eu estudo ou deixo de estudar? Eu tenho filhos ou deixo de ter? Olha, queridos, mantenha a sua vida. É um equívoco você querer alterar o curso natural das questões. Deus vai proteger os seus em qualquer cenário, em qualquer circunstância, ok? Especialmente se nós formos cumpridores do bem, como recomenda aí as Escrituras Sagradas, ok? Então, mal nenhum virá sobre nós se formos cumpridores do bem. Então, essa palavra é sobre sobriedade, que é o que? A capacidade de se manter em equilíbrio em momentos aí de pendências, de extremos, né? O mundo está polarizado, muito polarizado, como nunca em nenhuma época do mundo. O mundo se encontrou em 2 polos tão extremos. As pessoas estão vivendo extremos dos extremos, ok? Então, nós precisamos de sermos comedidos, ou seja, ter a medida certa, nem mais nem menos, estarmos em equilíbrio. Isso é sobriedade, ok? A sobriedade é o que? Moderação. Precisamos de moderação em um mundo em desequilíbrio. Precisamos de temperança em um mundo desajustado, ok? E com tendências aos extremos. É importante essa palavra aqui, a fim de que você entenda, né, o porquê que então ela tem esse tema, né, sobriedade. E por que o apóstolo 2 vezes faz essa recomendação. Sejamos sóbrios, temperantes, equilibrados, ok? Comedidos, harmônicos. É muito importante. Como eu disse, num cenário de caos, o ideal, né, é que você mantenha assim a sua sobriedade, porque nós vamos precisar muito de sobriedade. Imagina, o mundo já está desesperado, sem respostas. Imagina se os cristãos, se os fiéis, eles também se desesperam, não é? E aí eles se sucumbem na ansiedade. Consequentemente, eles vão perder a oportunidade de testemunharem, né, de uma fé vibrante, confiante aí em Jesus Cristo para essas pessoas e, consequentemente, resgatá-las aí das trevas para a luz de Cristo, ok? Então, eu anotei aqui algumas coisas importantes, né? O equilíbrio, ele é fundamental para um cristão, porque o equilíbrio é uma forma de alinhamento com os propósitos divinos, os propósitos que Deus tem para os seus
discípulos, ok? Então é importante isso aí. Quando você busca aí o meio termo, o equilíbrio, o balance, consequentemente você está caminhando na direção que agrada ao coração do Senhor. É importante essa observação. Então, eu anotei algumas coisas aqui legais e eu quero seguir com vocês. Aqui diz assim, como devemos encarar um cenário de caos, né? Como é que o cristão deve olhar para esse cenário? E o mundo está assim. Como é que eu devo olhar para esse mundo e encarar isso? Como é que eu devo enfrentar, né? Facing, né? Esse quadro aí de tragédia coletiva, né? Em que o mundo está marchando muito rápido ao precipício. O Estado está aí caminhando muito rápido para a sua falência completa. Haverá um tempo em que os governos não vão conseguir mais manter aí, não é, o mínimo possível da organização do Estado. Não é? Porque o Estado está empobrecendo muito rápido, está endividando muito rápido. Né? Para onde você vê os países em crise, ok? Você vê aí a corrupção tem sido quase que uma regra geral em toda forma de governo que você olha, ok? E isso tem uma tendência de piorar ainda mais, ok? E, evidentemente, os recursos estão ficando muito limitados para uma população em constante crescimento. Então, é importante essas observações pontuais que eu estou fazendo aqui, para você entender o cenário, como o cenário está se montando muito rápido, ok? A fim de levar o mundo para uma convulsão, né? Para momentos realmente de extremos, ali de caos. Okay? Então eu notei aqui, primeiro, como devemos encarar então esse cenário de caos? Primeiro, devemos permanecer confiantes na promessa do Senhor. Então, você conhece as promessas do Senhor? Há promessas divinas para os cristãos. E nós precisamos nos assegurar nessas promessas. Elas são alimentos para a nossa alma, especialmente em momentos de tragédia. Que rapidamente e seguramente vão desabar sobre o mundo. Veja, eu não estou sendo pessimista, eu estou sendo realista com vocês. O cenário para o mundo, pelo menos aqui escatologicamente falando, não é dos melhores. Tanto que este mundo vai passar, vai chegar até o momento dele passar, ok? E que ele vai ser transformado pelo fogo. Então imagina, ok? Então eu preciso trabalhar com a realidade. Então esperar um mundo melhor é um pouco complicado, é um pouco contra ali o cenário que a Bíblia descreve para esses dias do fim. É óbvio que eu vejo aí que haverá sim momentos de refrigério, momentos de paz, momentos de... ok? Mas apenas para os cumprimentos proféticos, ok? Então como eu devo me manter? Como eu devo falar para mim mesmo, né? Me convencer sobre esse cenário que se monta para o mundo? Então eu devo permanecer confiante nas promessas de Cristo. É o primeiro ponto que eu chamo a sua atenção aqui. Isso vai te trazer sobriedade. A segunda observação devemos levar esperança aos que se encontram desorientados. Olha, queridos, o mundo está realmente num verdadeiro caos emocional. As pessoas estão sofrendo muito, estão aflitas, elas estão tateando aí no escuro. Veja, nós que temos Deus, nós que temos uma esperança, né, que vai até além desse mundo, ainda assim a gente sente a pressão, né, que esse mundo está aí caminhando. Essa pressão é muito forte, né? Essa instauração do caos, ela nos faz assim muitas vezes temer, não é? Imagina quem não tem a esperança da glória, quem não tem a esperança em Cristo Jesus. Esses estão numa circunstância ainda mais grave, ok? E compete a nós, os que têm a fé em Cristo, firmada em Cristo, levar luz a essas vidas que se encontram aí como que tateando no escuro. Okay? Então eu e você somos sal e luz, ou luz e sal dessa terra. Somos como luzeiros, como candelabros, okay? Como farol das nações, para levar luz aos que estão aí em trevas, em densas trevas, aqueles que estão perdidos, aqueles que estão em busca de refrigério para suas almas. Então, e por se aproximar o fim, esse cenário ainda promete ficar mais tenebroso, mais escuro ainda, e nós, como luzeiros do mundo, precisamos refletir a luz de Cristo a fim de apontar o verdadeiro caminho nesses dias que antecedem o fim. Então, eu levo você então a esta concepção, a este conhecimento, a essa responsabilidade, ok? De não se perder aí também com os demais. Antes, ser para eles um referencial. Okay? Então essa é aqui a advertência. Segundo,
Terceiro, aliás, né, conselho aqui, como manter a sobriedade, né, como agir, né, no seu aspecto emocional, né, de alma, perante o caos que se instala no mundo. Aqui fala assim, olha, devemos levar esperança aos que se encontram desorientados. Aliás, eu já falei isso, né? Com atitudes práticas, aliás, né? Sirva a sua comunidade, ok? Então aqui já entra no aspecto agora prático, ou seja, não permita que apenas sejam palavras emotivas, apenas palavras de consolo. Eu lembro que no tempo da Covid, aí nós tornamos a igreja aqui um verdadeiro quartel-general. Já que nós não podíamos aí pregar, né, aqui abertamente, não podíamos fazer o culto, o que a gente fez? Nós tornamos a igreja aí um quartel de distribuição de alimentos. Nós entramos no aspecto prático. Então nós recebíamos as cestas, os alimentos, e nós fazíamos a distribuição desses alimentos para alcançarmos a nossa sociedade de forma mais efetiva. Então sirva a sua comunidade em meio ao caos. Sirva os necessitados. Sirva os enlutados. Sirva os desesperançados, sirva os seus irmãos, sirva a sua comunidade, ok? Então, é isso aqui que eu quero deixar para você nesse sentido aqui, ok? Não permita que você seja apenas um mero teórico, ok? Mas seja prático, seja praticante da religião que você abraçou, que é o cristianismo. Então, é importante esse aspecto aqui. Aqui diz assim, olha, tente discernir, tente discernir para não se colocar em perigo. Então, num cenário de caos, muitas vezes a gente quer ser humano apenas, não é? Mas nós não somos coerentes com as coisas. Então, tenha discernimento para saber até onde você deve ir no auxílio às pessoas, porque muitas vezes você pode se colocar em risco, pode colocar a sua própria vida em risco. Bom, o que eu quero dizer com isso? É assim, olha, aqui diz assim, escute essa frase que eu anotei. Se você não sabe nadar, é inútil se jogar na água para socorrer alguém que está afogando. Consegue entender o que eu quero dizer? Então, aprenda, tenha discernimento até onde você é capaz de ir num cenário de caos, para que você não venha, né, colocar você mesmo e a sua família em perigo. Ok? Então, vou repetir de novo essa frase, ó. Se você não sabe nadar, é inútil se jogar na água para socorrer alguém que está afogando, tá? Então, tenha discernimento, saiba até onde ir, quando parar, o que falar, quando se calar, ok? Quando estender a mão, quando reter a mão, ok? Isso aí é prova da nossa fé, da nossa confiança, do nosso discernimento espiritual, ok? A Bíblia diz lá em Eclesiastes, capítulo 3, que há tempo para tudo debaixo desse sol, ok? Muito bem. E outro princípio aqui, ó, testemunho da sua fé, testemunho de sua fé em meio ao caos, ok? O caos pode ser o cenário perfeito para mostrar quem você é em Cristo. Então, aproveite aí, né, no cenário de caos, por isso que eu falei que você não pode se perder, né, com a maioria, visto que você serve a Jesus, e você deve revelar em você mesmo a sua confiança em Deus, o Deus que você serve, né? Você tem que aproveitar esse cenário para mostrar sobriedade, passividade, ok? Estar ali tranquilo, sereno, mesmo em meio ao caos. Isso vai testemunhar do Deus que você serve e vai se tornar aí uma mola de esperança para ir, né, impulsionar aqueles que estão lá para baixo para cima, ok? É isso aí. Alguns princípios que eu quero deixar para você aqui também, importantes. Os princípios, os principais motivos, ok? Aqui diz assim, por que ser sóbrio? Por quê? Então tá com os principais motivos que eu quero entregar para você agora. Aqui diz assim, ó, sóbrio para evitar o desespero e auxiliar os fracos, como eu disse já para você. Um cristão é chamado a viver em paz, evitando excessos que possam comprometer sua comunhão com Deus ou sua paz, evitando excessos que possam tirar ali a comunhão com seus irmãos ou com as demais pessoas ou com a sua família ou consigo mesmo. Então nós devemos evitar excessos na nossa vida. A sobriedade, ela traz essa moderação para o cristão.
isso num cenário de caos ainda é muito mais valioso ainda. Aqui diz assim, olha, um cristão sóbrio é aquele que que mantém a sua serenidade, mesmo em meio ao caos, como eu falei para você, ok? Então manter aquela paz e não se perder ali na loucura do caos. Isso não é fácil, não é tarefa fácil, ok? Por isso que é importante ser ali muito confiante em Deus, porque no cenário de caos, as pessoas precisam de alguém que indiquem a direção. E não de alguém que grite com eles, que se desespere com eles, que pule da ponte com eles. Nada disso. Mas precisa de alguém sóbrio, né? Até certo aspecto frio, no sentido, né, ali das suas emoções, que saiba controlar suas emoções, que não se deixa ali queimar pelo fogo das emoções, que aponte o caminho e diga, ó, a saída é por ali, ok? Nada é tão valioso no cenário de caos quanto isso. Uma alma que consiga indicar o caminho certo para outros que estão ali confusos, ok? Isso é importante. Então, outra coisa importante sobre a sobriedade, você deve também aprender a descansar em Deus, em toda e qualquer situação, ok? Então, é importante que você saiba disso e aplique esses princípios aí na sua vida. Descanse em Deus, ok? O que tiver de ser nesse cenário, ele vai acontecer, ok? É óbvio que eu disse para você, você pode amenizar o cenário, tanto físico, como eu mostrei para vocês, ali com provisões, quanto ali psicologicamente estar preparado, sóbrio, ok? Para enfrentar esse cenário. Então isso vai te trazer mais conforto, vai te trazer confiança, ok? Porque num cenário de caos, você se desesperar, acredite, você nunca vai ver o desespero, a aflição, a ansiedade resolver problemas, apontar caminhos, prover soluções, nunca. Esse tipo de sentimento apenas agrava o problema, ok? Então é importante que você compreenda e procure fugir desse tipo de circunstância. Outro conselho importante aqui, olha, você deve transmitir a paz de Cristo, que excede todo o entendimento, ok? Então procure transmitir a paz de Jesus àquelas pessoas ali, mantendo a sua paz no meio do caos. Ah, mas isso é tão difícil. Não é fácil, ok? Mas o Senhor nos ajuda. O Espírito que está em nós, Ele vai nos levar a toda a verdade, ok? Você precisa confiar em Cristo a este nível, a este ponto. Então, eu convido você hoje a compreender a importância da sobriedade, porque como se manter sóbrio nesse cenário de caos que já está se instalando aí, ok? No mundo afora. E eu chamo a sua atenção porque eu pessoalmente acreditava que as coisas iriam não tão rápido como estão indo. Emocionalmente o homem está se degenerando muito rapidamente, a sociedade está se despedaçando muito rapidamente, ok? E as coisas prometem aí ficar ainda muito mais sérias, muito mais grave, na medida em que esse cenário aí vai se avolumando, os problemas vão se avolumando, ok? Então, eu anotei um pequeno texto aqui e quero ler com você, ok? Esse parágrafo aqui. O sóbrio, escute isso, ele demonstra um compromisso com os valores do reino de Deus e não com os valores dessa terra. O que quer dizer aqui? Olha, se desprenda um pouco da matéria, porque senão você vai se desesperar ao ver aí, né, furacões, terremotos, problemas, guerras, rumores de guerras, destruições em massa, etc, ok? Então, se desprenda dessa matéria e se ligue nas coisas do alto. A Bíblia diz que nós devemos colocar nossa mente nas coisas do alto e não nas coisas dessa terra, ok? E essa é uma das fórmulas, né, para mantermos a nossa serenidade aí em meio ao caos. Não se apegue tanto à matéria, se desprenda um pouco desta vida. Ou seja, nós devemos fazer isso com moderação e humildade, em contraste com os excessos do mundo, ok? Então isso vai fortalecer o testemunho de um cristão diante dos outros. Então vença a ansiedade, vença aí esse turbilhão de sentimentos negativos com moderação e humildade, ou seja, sobriedade, tá certo? Olha só, a sobriedade, ela está ligada à prontidão para o retorno de Cristo. Está sóbrio, tranquilo, em paz. Como mencionado ali em 1 Tessalonicenses, eu disse isso para você,
Por 2 vezes o apóstolo nos chama a atenção para buscarmos essa sobriedade, onde os cristãos são chamados a permanecer alertas e em equilíbrio, harmoniosos, comedidos, temperantes, perante um mundo que está se desfazendo socialmente, emocionalmente, fisicamente, socialmente, enfim, em todos os aspectos que você nota, não parece haver esperança, ok? Por isso que a nossa esperança tem que ficar ligada às coisas do alto e não às coisas dessa terra, certo? Porque do contrário, você vai também se desesperar, ok? Então aqui fala, nós somos filhos da luz e como tais, precisamos ser como que faróis a iluminar o mundo em trevas. Em resumo, a sobriedade é essencial para que o cristão viva de forma coerente com sua fé. Mantenha uma relação íntima com Deus e esteja preparado para cumprir sua missão neste mundo que rapidamente está se decompondo, literalmente, em todos os sentidos, ok? Então é isso aí. Lembre-se, você é luz, você é sal e luz, né? Luz e sal dessa terra. Então, você precisa salgar, porque se o sal não prestar para isso, se ele se tornar insípido, ele é melhor lançá-lo fora. E se a luz não clarear, qual que é o sentido dela? Você não vai acender uma luz e colocar debaixo do alqueire, debaixo de uma vasilha. Não, você vai colocar num velador, num lugar alto, onde todos da casa vão ficar iluminados, ok? Então, seja essa luz a iluminar os que estão em trevas emocionais, espirituais, porque este mundo vai precisar de muitas luzes. Então, deixe a sua luz brilhar. Essa é a mensagem desse vídeo aqui, o que fazer em meio a esse tempo de caos, ok? Com o tema sobriedade. Que Deus te abençoe, ok? Se necessário, reassista esse vídeo para aumentar ali a sua fé, a sua confiança em Deus e para que você possa se encontrar preparado para auxiliar aqueles que estão em grande desespero e aflição. Que Deus te abençoe. Até o próximo vídeo. Um forte abraço.